Gênesis capítulo 39, versículo de número 20, diz assim: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Veja bem, quando José foi acusado pela mulher de Potifar, e ele foi levado para a cadeia, ele foi preso. Lá na cadeia, a Bíblia diz que Deus foi com ele. Deus estava com ele. E lá na cadeia, ele recebeu favor. Graça é favor. Do carcereiro chefe da prisão. Ele entrega para José as chaves da prisão. E José, então, é como se fosse o carcereiro. Ele que era um prisioneiro, é como se ele tivesse virado carcereiro naquele lugar. Como carcereiro, José tinha nas suas mãos as chaves da entrada, da saída, das celas daquela prisão. Se você está numa prisão e você tem as chaves de todas as portas desta prisão, parece que automaticamente você não está preso, não é verdade? Automaticamente você não está preso. Por quê? Porque você pode entrar e você pode sair assim que lhe convier. Assim que você achar que você pode sair, ou seja, de noite, de tarde, de madrugada, de manhã, nada vai lhe impedir, porque você tem trânsito livre, porque a chave está na sua mão. Então, automaticamente dá-se a entender que você não seja um prisioneiro, porque você tem a sua liberdade na sua mão. A mesma coisa que Deus fez com José, e isso aqui é uma coisa que a gente não sabe lidar com isso, a mesma coisa que Deus fez com José, é a mesma coisa que Deus também faz comigo e faz contigo. Qual? O apóstolo Paulo, ao escrever as suas cartas aos seus membros, ao seu povo, Paulo muitas vezes se referia e ele chegava a dizer: eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Então, entenda bem. Quando nós chegamos ao Evangelho, nós éramos presos. Presos pela vaidade, pelo orgulho, pela miséria, pela ganância, presos pela prostituição, pelo pecado, pela desonestidade, enfim, as as prisões eram diversas. E nós fomos trazidos por Deus para dentro da sua casa, fomos tratados, curados, libertos, abençoados e recebemos a chave que abre e que fecha qualquer porta na vida, que é a autoridade que há no nome de Jesus, o qual nós recebemos. Então nós podemos sair, nós podemos entrar, nós podemos viver aonde quer que bata na sua cabeça, porque afinal de contas, você tem na sua mão a sua liberdade, ela lhe foi dada. Agora,
Se você tem na sua mão a sua liberdade, você é livre para fazer o que você quer? Sim. Só que você vai dar conta da consequência ao fazer o que você quiser. Assim, José poderia ir embora. Ele poderia, por exemplo, não ficar na cadeia, ele tinha a chave nas mãos, ele poderia sair, deixar a cadeia de lado e depois só voltar lá para dar comida para os outros presos e ele mesmo ficar lá de fora. Mas não era assim que o José fazia. Assim como tem crente, por exemplo, que ele, quando está no trabalho e o patrão ou o gerente está na frente dele, ele trabalha de uma maneira. Mas quando o patrão vira as costas, ele é outra pessoa. E ele diz que é crente. É esse tipo de liberdade que faz com que muitas pessoas, ao invés de serem livres, continuam sendo prisioneiras da mesma forma. Por quê? Porque Jesus, eu vejo pessoas, por exemplo, que chegam comigo constantemente e dizem assim: ninguém manda em mim. Verdade. Principalmente se você recebeu Jesus e você foi liberto, e você recebeu a autoridade e o poder de Deus. Ninguém manda. Você é livre. Mas a sua liberdade não pode dar a você o poder de decidir o que você quer. Por exemplo, Jesus, ele não era livre? Era ou não era? Mas por que que lá no Getsêmani ele chega e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ué, ele tinha pecado? Ele precisava passar por aquilo? Se ele quisesse retornar ao céu, não retornaria? Ele tinha acesso? Ele era o Filho de Deus? Ele poderia agir desta forma? Poderia ou não poderia? Poderia, mas no entanto, por que que ele não quis fazer o que ele queria, mas fazer a vontade daquele que o enviou? É isso aqui que a maioria do povo de Deus se perde. O missionário Soares costuma dizer que você só conhece uma pessoa quando você dá a ela o poder, ou quando você tira o poder que você deu a ela. Porque a pessoa não sabe lidar com o poder nas mãos. A pessoa não consegue lidar com isso. Muita gente, por exemplo, não sabe lidar com estas coisas. Muitas pessoas, quando elas têm, igual aqui no caso de José, se fosse um crente nos dias de hoje, muitos destes, eles agiriam com sutileza. Eles não cumpririam aquela prisão. Eles ficariam de fora, está vendo? Deus me abençoou, Deus me abriu as portas, Deus me deu esse favor, esta graça, essa bênção. Eu não preciso nem ficar lá na cadeia. Eu posso vir dormir aqui na casa da minha mãe, ou eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. É como faz, por exemplo, alguns funcionários públicos. Não são todos, mas alguns fazem isso. Eles ficam em casa, nem vão no trabalho. Mas no dia de receber o salário, se o governo atrasar, são os primeiros a mandar fogo no governo. Por quê? Porque eles não podem ficar sem o salário deles. Mas na hora de estar lá para atender a população, na hora de estar lá para poder prestar o serviço, às vezes nem passa perto do serviço. Mas na hora de receber o salário, lá estão eles. Assim tem crente, por exemplo, que ele vive essa tal, a chamada liberdade. Ele é livre, mas ele não sabe lidar com a liberdade que ele tem. E da liberdade ele passa para a libertinagem. Lembram de Sansão? Sansão tinha uma força, tinha um poder de Deus, tinha uma unção de Deus na sua vida. Sansão era incomparável na sua época. E até posteriormente não se ouve falar de mais gente como era Sansão. Mas Sansão viveu na mentira,
Sansão viveu na prostituição, Sansão viveu no adultério, mas quando Sansão tinha algum problema, ele fazia orações. E ali, ele, como no caso, por exemplo, da Dalila, ele chegou a dizer exatamente assim: sairei como saí das outras vezes. Qual foi o problema de Sansão? O problema de Sansão foi não saber lidar com a liberdade que recebeu. Sabe qual é o problema dos crentes hoje? É justamente não saber lidar com a liberdade que tem. Porque preste atenção em uma coisa, irmão, quanto mais Deus te abençoa, isso não é para exaltar o seu ego e para você pensar que você seja melhor do que os outros. Eu, na minha concepção, eu vejo isso como uma responsabilidade maior. Por quê? Porque mesmo que Deus esteja me abençoando, isso está me mostrando o seguinte: isso pode virar o contrário. Por quê? Porque muita gente não dá valor ao que recebe de Deus. Como, por exemplo, Adão. O que faltava para Adão? O que faltava para ele? O que faltava para Adão? Faltava. A única coisa que faltava era ele experimentar o mal. Isso ele não tinha experimentado, ele só tinha coisa boa. O dia que Satanás chegou lá e falou para ele comer do fruto da árvore do jardim, que aquilo não lhe causaria mal nenhum, Adão achava que por ele ter a liberdade de ter tudo, ele podia ter até aquilo que Deus havia proibido. É a mesma coisa de Sansão. É a mesma coisa de Adão. É a mesma coisa de um outro também, Salomão. Homem inteligentíssimo, uma sabedoria sem igual, divina, que Deus deu para ele, tanto é que Deus menciona que nem antes e nem depois de Salomão, alguém recebeu o que ele tinha recebido. E, na hora que ele recebe de Deus aquela capacidade, aquela sabedoria, o que Salomão fez com ela? O que ele fez com ela? Ele se enrolou todo. Ele não soube lidar com aquilo. Ele se perdeu com a própria capacidade que Deus o deu. Mas por que ele se perdeu? Porque ele achava que, por ser ele um homem extremamente sábio, ele poderia resolver qualquer situação. Ele não precisava mais de Deus, porque ele tinha condição de sair de qualquer dificuldade que ele se metesse nela. A mesma coisa o demônio faz com que muita gente aqui, que se estivesse no lugar de José, a pessoa diria assim: quer saber de uma coisa? Não, Deus me deu essa benção e eu não vou dar bobeira não. Eu vou curtir isso, né? Tudo bem. Fui condenado, mas fui injusto o que eu passei, o que eu sofri. Então, de qualquer forma, eu não preciso também ficar cumprindo o tempo integral aqui na cadeia, o meu horário. Para mostrar que Deus viu que é injustiça o que eu estou passando, Deus me deu a chave na mão. Quer saber de uma coisa? Eu que não vou ficar me submetendo aqui como se eu fosse um prisioneiro. É a mesma coisa dos crentes hoje. Obra, visita, hospital, ir lá para a igreja limpar chão, não sou faxineiro, missionário e pregar, ir para outro lugar, não, meu sonho é outro. Meu negócio é ser médico, engenheiro, advogado. Né? Você tem a liberdade. Agora, o dia que você estiver encrencado,
você também não terá o direito de exigir coisa alguma. O dia que você estiver diante de Deus na eternidade, você não terá argumentos perante a Ele. Por quê? Porque em toda a sua vida você fez o que você quis com a liberdade que Jesus lhe deu. Você nunca propôs no seu coração servi-lo. Você nunca, embora sendo livre, você nunca foi servo de Deus. Você nunca serviu a Deus. Porque se nós somos libertados do pecado, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, uma vez livres do pecado, nos tornamos escravos da graça. Nos tornamos escravos de Deus. Só que nós temos uma noção que a escravidão de Deus, ela é como igual à escravidão de Satanás. A escravidão de Satanás, ele exige a gente fazer o que nós não queremos. A escravidão de Deus, eu tenho a opção de aceitá-la ou não. O diabo me obriga, Deus não. Deus me sugere. Deus me pede. O diabo me exige. Deus não. Deus nunca me exigiu ser pastor. Deus nunca me exigiu pregar o evangelho. Mas você vê Paulo dizendo assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Sabe o que acontece hoje com muitos filhos de Deus, irmãos? Quando eles são colocados nesta prisão que José ficou, eles não conseguem permanecer nela até Deus tirá-los. Até porque aqui nessa prisão, Deus começa fazendo o quê? Deus estava lá com José. Deus dá graça para ele diante do carcereiro. Perante a acusação que José recebeu, não era para ele ter esse privilégio. Naquele tempo, principalmente naquele tempo, imagine, que não é como hoje, já é grave, mas naquele tempo, a acusação que José teve foi de estupro, de uma violência sexual, e embora não tivesse sido comprovada, José não tinha que ter privilégios. O certo não era ser preso, o certo era ser morto. O certo era morrer. Era o que o José tinha que passar, ele tinha que ser morto. Pela acusação. Embora mesmo que não houvesse provas, mas a sentença que José deveria receber era aquela. Como às vezes, a mesma sentença que eu e você, que eu sempre costumo imaginar mais ou menos assim. Nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus, assim como era o sacrifício dos animais, todas as vezes que uma pessoa, ela pecava, e ela pegava um animal e levava diante do sacerdote, e entregava para ser sacrificado, aquilo ali não era uma matança de animais, aquilo ali era para a pessoa, o pecador, que levava o animal para ser oferecido, era para ele compreender o seguinte: quando você erra, um inocente paga. Todas as vezes que você errar, um inocente vai pagar pelo seu erro. Só que o povo de Israel, na sua maioria, eles não levavam isso em consideração. Até porque já havia o precedente: se eu pecar, eu então pego um animalzinho e sacrifico em favor do pecado e pronto, estou purificado outra vez e vida que segue. E aí haja animal para ser morto. Então as pessoas, elas não tinham compaixão, não eram dos animais, era de si mesmas. Por quê? Porque elas não sabiam que o erro delas e o pecado delas acarretava a morte de um inocente. Então elas não se importavam consigo mesmo, porque para elas os outros poderiam morrer, desde que elas não sofressem por isso. Então, quando hoje nós, por exemplo, analisamos e vemos que o último sacrifício de Deus foi o que Cristo fez, e é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, parece que seja Paulo o autor, Romanos não, Hebreus, capítulo de número 10,
né, quando a gente tem por profano o sangue da aliança e nós pisamos no sangue do Filho de Deus, e nós o desprezamos porque nós pecamos voluntariamente, quer dizer, mesmo sabendo que não devemos viver ou estar em pecado, nós permanecemos nele, e aí vem a pergunta: para que eu vou pecar? Para que a graça de Deus aumente? Para que o favor divino aumente na minha vida? E qual é o meu pior pecado? O meu pior pecado é deixar a Deus. É planejar minha própria vida e seguir meu próprio curso. É deixar de viver para Deus e viver para mim. Quando Deus me dá a chave do cárcere na minha mão, talvez alguém poderia dizer assim: mas olha, tem pessoas, por exemplo, eu já tive pessoas que chegaram comigo e disseram assim: pastor, o senhor é muito besta. Eu não aguentaria isso não. Se isso acontecesse comigo, eu racharia fora, eu não ficaria passando por essa humilhação. Agora resta o seguinte. Primeira coisa. O que você está passando? Tipo assim, tem gente que diz assim: o que eu fiz para ser chamado a atenção? O que eu fiz para ser criticado? O que eu fiz para ter o meu nome mencionado lá na diretoria? O que eu fiz para as pessoas me desprezarem como estão me desprezando? Querem saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui passando por isso, porque imagine, por exemplo, todas as vezes que José entrasse ou passasse, ali tinha pessoas que estavam presas, e se tinham pessoas que estavam presas, algum delito, alguma falha, algum erro elas tinham cometido. Imagine as brincadeirinhas que José ouvia, as ofensas, as acusações, as críticas. As pessoas ali mexendo naquilo que ele foi acusado, embora ele não tivesse feito. E isso são as coisas que mais dói na gente, é quando a gente é acusado de algo que nós não fizemos, ou que nós nem sequer imaginamos ou passa pela nossa cabeça em fazer. Isso dói. Como, por exemplo, quantas pessoas chegam na igreja e às vezes o relacionamento não vai bem, o casamento não está legal. E muita gente diz assim: fulana, Jesus vai te abençoar, você não tem que estar passando por essa humilhação, você não tem que estar passando por isso que seu marido faz contigo. Vai embora, vai viver tua vida, seja feliz. Você pode fazer isso? Claro que você pode, mas é o que Deus quer? E isso as pessoas não perguntam. Não, eu vou viver minha vida, porque eu não vou ficar passando por isso. Igual, por exemplo, eu sou pregador. Eu posso pregar em qualquer lugar, amém, irmão? Posso ou não posso? Eu posso. Se eu não quiser, por exemplo, servir em nenhum outro ministério, eu posso abrir um ministério próprio. Posso ou não posso, irmão? Posso. Mas aí vem a pergunta: é isso que Deus quer? Mas eu posso. Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, é o que Deus quer isso? E isso as pessoas geralmente às vezes não perguntam. E não perguntam e também não faz caso. Eu costumo falar que tem gente que não pergunta porque tem medo da resposta. Né? Aí você vê, por exemplo, que as pessoas têm atrito. O que eu ouço, o que eu vejo. Um tempo atrás, houve um pregador que dividiu uma congregação, e eu tive a oportunidade, eu fui fazer umas perguntas, e eu perguntei por que ele fez aquilo. Ele disse: porque eu estava sendo humilhado. Falei: humilhado a gente sempre vai ser. Agora, o que a Bíblia diz que acontece com os humilhados? A gente quer ser exaltado, só que a gente, antes de ser exaltado, quem aqui quer crescer? Antes de você crescer, você vai ser pisado. Porque tijolo bom, barro tem que ser amassado. Tijolo bom é barro amassado.
Você quer ser exaltado? Sim ou não? Então você vai ter que aprender a conviver com humilhação. Você vai ter que aprender a ser humilhado. Imagina as conversinhas. Ei, José, como é que foi lá o negócio lá com a mulher de Potifar? E o cara não fez. Ele poderia estar falando, Deus, eu não tenho que estar aqui escutando essas conversas. Eu não tenho que estar aqui passando por essa humilhação. Eu vou me embora. O que é de crente hoje, irmão, que ele sai da igreja por qualquer coisinha, porque a irmã fulana olhou para mim atravessado, porque o pastor falou uma coisa que eu não gostei. Feriu o ego, feriu a moral, feriu o orgulho, feriu, enfim. Não sei o que foi ferido. Não faço mais, não vou mais, não participo mais, eu estou fora, eu vou orar a Deus. Eu posso ir para qualquer outro ministério? Posso. Mas é o que Deus quer? A maioria dos crentes hoje não serve a Deus onde Deus quer. Eles servem a Deus aonde eles se sentem bem. Eles servem a Deus onde eles querem e como eles querem. E Jesus foi claro quando ele disse em Lucas 14, o versículo de número 26, ele mostra isso claro para nós. Porque ele estava falando com a multidão, ele estava pregando, tinha muita gente. Jesus parou, ele olhou e falou assim, tem gente demais aqui, eu acho que o pessoal não entendeu direito, né, o que é que eu estou ensinando, porque tem gente demais nesse lugar. Então, deixa eu dar uma refrescada na ideia, né, dessas pessoas aqui. E ele diz para elas, se alguém quiser vir após mim, e não aborrecer, não criar atrito, não criar problema. Com quem? Com os outros. Porque quando você começa a suportar as coisas por amor a Cristo, quando você começa enfrentar as situações e por amor a Jesus, porque você veio para a igreja por causa de quê ou de quem? Certamente você veio para a igreja por causa de Jesus. E por que você sai da igreja? Por causa do pastor, por causa do obreiro, por causa da irmã fulana, por causa disso ou por causa daquilo. O que te trouxe para a igreja? Não foi amor a Cristo? O que tem que fazer você permanecer nela também é o amor a Cristo. O que me trouxe para essa casa foi o amor a Jesus. O que tem que me segurar aqui é o amor a Jesus. Eu já passei tanta coisa nessa casa, mas eu nunca saí e virei as minhas costas para ir embora. O dia que me pedirem para retirar, me retirarei sem nenhuma acusação, sem nenhuma ofensa. Se me pedirem. Ou se me expulsarem. Eu vou dizer para Deus, eu não posso estar lá, não é que eu não queira. É porque me mandaram sair. Mas enquanto não me mandarem fazer isso, aqui eu permanecerei. Só que Jesus disse o seguinte, quando você anda após Ele, vai criar aborrecimento. Igual, por exemplo, quando você começa a levar as coisas corretas, justas, honestas, e você começa a defender a honestidade, você começa a defender a verdade, aonde é que você cria mais atrito? Dentro da sua casa. Porque todo mundo começa a dizer assim, você quer ser mais crente do que a gente? Quer ser melhor do que nós? Sabe que você está indo na igreja, agora você acha que você está, essa coisa toda? Agora você vem aqui dar lição de moral para a gente? Pois é, você vai criar isso. E Jesus falou isso aqui. Se alguém estiver andando comigo, vai criar aborrecimento com outros. Porque nem todos, embora são de uma mesma fé, vivem dessa mesma fé. Tem pessoas dentro da igreja, olha para cá, que criticam você, o que você faz aqui. Deixa de ser besta, você está fazendo isso aí? Tem gente que fala até da oferta que você dá, porque vê você dando oferta. Você vai dar isso para a igreja, nessa crise, com essa situação difícil, deixa de ser besta, não dá isso não. Você tem que segurar, você tem que ser esperto. E as pessoas fazem. Ou elas falam.
Elas dizem isso. Você está indo lá para a igreja, olha, deixa de ser bobo. Você fica aí fazendo tudo isso aí, enquanto a maioria, ninguém faz nada, ninguém põe a mão em nada. E você ser besta, fica aí se matando por causa disso, deixa de ser tolo. Que o pastor pague alguém para fazer isso. Você escuta isso de gente que diz que é da fé. Ao invés, não ajuda você a pegar numa vassoura, limpar a casa de Deus, não ajuda você a limpar um banheiro, não ajuda você a fazer nada. E quando você vai fazer, você é bobo, você vai fazer isso? Já basta o dízimo que você dá, a oferta que você dá aqui, o pastor tinha que contratar uma empresa para limpar isso. É verdade. Quer saber, Duma? Eu não vou mexer mais com isso. Se o pastor quiser que ele arranje outro. Você tem a liberdade. A chave está nas suas mãos. Você pode ir embora. Todas as vezes que eu fui humilhado, todas as vezes que eu fui desprezado, todas as vezes que fizeram um pouco caso de mim, eu tinha a chave, eu podia ir embora. Eu poderia ir para outro lugar. Que eu sofri injustiça, que eu sofri desprezo, que eu fui maltratado, eu poderia ir embora. Jesus, por exemplo, o profeta Isaías, mostra que ele foi desprezado. Mostra que não houve nenhum homem que tenha sido tão maltratado quanto ele foi. Ele poderia dizer, pai, a coisa aqui está feia e esses monstros, esses bichos, esses idiotas por quem o Senhor me mandou morrer por eles e vir para cá ficar no meio dessa cambada, deixa eles se matarem e irem para o quinto dos infernos, porque eu não quero saber disso. Ele poderia voltar e ele voltaria, porque ele tinha a chave. Ele tinha a chave do reino dos céus, mas a chave do reino da terra estava nas mãos de Satanás, e ele tinha que tirar as chaves das mãos de Satanás, e a única maneira dele tirar as chaves das mãos de Satanás, Adão perdeu ela com a desobediência voluntária, porque Deus não quer a gente cabeçudinho, obedecendo porque é mandado. Deus quer obediência voluntária. Deus quer submissão voluntária. Eu não sou prisioneiro porque eu não tenho por onde sair. Eu sou prisioneiro por opção. Eu não sou prisioneiro porque eu sou obrigado a estar ali. Não. É a mesma coisa, irmãos. Eu sempre digo, quantas vezes o pastor Jaime já chegou para mim, alguém quer sair, se alguém quiser sair da igreja onde você está, é só falar, nós mandamos outro. Eu poderia chegar a qualquer momento, eu posso pegar meu telefone e dizer, pastor Jaime, não aguento mais, eu estou indo-me embora, mande outro para cá. E amanhã eu não sou mais pastor aqui. Eu sou livre. Eu posso ir. Agora, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor deseja que eu faça? Se for a sua vontade, eu estou pronto para ela. Agora, se é a sua vontade que eu fique aqui, aqui eu ficarei. Embora não seja a vontade minha e nem a vontade de outras pessoas. Mas o que importa é que somente entrarão no reino dos céus, disse Jesus em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que vai entrar, Senhor? Aquele que fizer a vontade de meu Pai. José entendeu, Deus me deu a chave na mão. Mas Deus quer que eu saia dessa prisão? Não. Então fique. Ele podia sair. Fique. Ele poderia reclamar, está demorando demais, Senhor, até quando? Poxa, o Senhor sabe que é uma injustiça o que eu passei. Ele não reclamou com Deus. Ele ficou. Lá naquela prisão foi aonde José começou a ter revelações de Deus. Aonde Deus começa a mostrar a José que ao invés de cuidar de si, ao invés de viver para si, ele tinha que cuidar e viver para os outros. Lá dentro da prisão, José chega e ele era prisioneiro.
E José chega e vem, ele olha, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz que esses dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó, eles estavam tristes. Eles não estavam na mesma cadeia? Estava ou não estava? Sim ou não? Estavam. Digamos, eles estavam no mesmo barco. Eles estavam no mesmo ambiente. Mas José estava triste? Não. Por que ele não estava? Porque o Senhor estava com ele. Sabe o monte de crente que eu vejo hoje? Triste, cabisbaixo. Pastor, essa vida, essa situação. Eu venho para a igreja, sabe, que eu venho assim tão desanimado. Pastor, porque eu não sei por que Deus está deixando eu passar por isso. Eu não sei por que Deus está deixando você passar, porque Deus quer uma coisa. Como, por exemplo, em Deuteronômio 8, a Bíblia diz que Deus deixou Israel ter fome. E a Bíblia diz assim, e te humilhou. Deus? Porque quando a gente passa uma necessidade, a gente está sendo humilhado. As contas suas estão vencendo, seu nome está no SPC, você está debaixo de humilhação. Talvez você não veja isso como humilhação, porque de repente você não se importa mais com o seu nome. Mas é uma humilhação. Quando você tem que comer algo que você tem, não algo que você quer, isso é uma humilhação, porque nós, como filhos de Deus, temos que comer o melhor da terra. Mas quando o melhor da terra não está na nossa mesa, nós estamos sendo humilhados. E quem é que fez isso com o povo de Israel? Deus. E Deus fez isso com eles com qual finalidade? Deles, porque Deus já sabia. Deus, quando olha para mim, Deus olha para você. Deus conhece nossa índole, Deus conhece nossos pensamentos, Deus conhece nossas reações. Deus sabe, até no momento que você vai ser ofendido, como é que vai ser a sua reação. Ele sabe disso. No momento que você for agredido verbalmente ou fisicamente, Ele sabe como é que você vai reagir. Quem aqui tem filho? Se você observa seus filhos, você sabe qual é o limite de cada um deles. Muitas pessoas dizem assim, pastor, se fosse o fulano, eu sei que ele não se importa muito com isso, mas o fulano, ele tem um pavio curto. Isso aí ele não aguenta. Deus nos conhece, irmão. Agora, por que Deus deixou eles passarem por aquilo? Para que eles mesmos, não era Deus, para que eles mesmos se vissem. Porque Deus disse assim, para ver, para mostrar, se eles, na necessidade, na fome, na escassez, se eles guardariam, se eles fariam o que eu digo ou não. Porque obedecer a Deus, e é uma ordem de Deus, se você pegar o Salmo, o salmista no Salmo de número 100, ele diz, servi ao Senhor com alegria, regozijai-vos, apresentai-vos diante dele com cântico. Mas como é que eu vou me apresentar com cântico? Minha coluna está lascada, hérnia de disco, bico de papagaio, estou com artrite, bursite, artrose, osteoporose, enxaqueca, estou com glaucoma, cegueira noturna, catarata, eu estou com inflamação na tireoide, eu estou com infecção intestinal, eu estou com problema na vesícula, problema na bexiga, eu estou com problema urinário, eu estou com problema no pé, na perna, na pele. Como é que eu vou ter alegria? Como é que eu vou chegar diante de Deus? A ordem é, serve com alegria. Mas como é que eu vou servir? Olha como é que eu estou. Quando Deus me curar, quando Deus me abençoar, eu posso pensar nessa ideia, mas antes disso, não. José não estava na mesma cadeia? Ele estava triste? Por quê? Porque quem escolhe fazer a vontade de Deus, irmão, não vive triste. A vontade de Deus, você descobre que está nela. Porque embora, como aqui, por exemplo, José era um dos prisioneiros. Embora ele tinha a chave da cadeia nas mãos, ele podia administrar o seu tempo, sua prisão, mas ele estava lá na mesma condição que os outros. Ele não se tornou melhor do que nenhum deles.
Por que ele não se tornou melhor do que nenhum deles? Porque na interpretação do sonho que ele deu para o faraó, ele não diz assim: faraó, você está diante do cara, eu fui mandado por Deus lá da terra de Canaã, Deus me enviou para cá, faraó, ele me mandou para ajudar você, para tirar o Egito desse buraco, eu sou o cara que Deus escolheu para poder desempenhar e fazer essa tarefa. Não, ele disse para o faraó: arranje alguém. Ele não disse: eu sou esse cara. Ele disse: arranje uma pessoa que durante os 7 anos de fartura vai plantar, vai passar por todo o Egito, vai taxar de impostos assim. José entendia de economia. Aliás, ele não entendia, Deus é que deu aquilo para ele. Porque o homem não entende, porque simplesmente ele estuda, Deus é que dá. Porque tem gente que estuda, mas não sabe nada. Tem gente que tem diploma, né, tem certificados, tem tantas coisas, mas não consegue desenvolver nada com aquilo. Então, em outras palavras, em suma, é como se não tivesse. O José entendia de economia, de agronomia. O José entendia de muita coisa, que Deus deu entendimento para ele, que quando ele chega diante do faraó, o faraó pergunta: você sabe interpretar? Ele disse: não, Senhor, há um Deus no céu que dá a interpretação das coisas. E ele não diz: olha, eu sou esse camarada. Não, ele diz: arranje alguém para poder fazer isso. E quando ele termina o seu discurso, o faraó olha para ele e diz assim: por acaso nós temos no Egito uma pessoa mais bem preparada do que esse que está à nossa frente para poder desempenhar essa tarefa? Eu vejo crentes, por exemplo, assim, numa soberba, num orgulho tão violento, porque eu sou de Deus, eu já estou na igreja há mais tempo do que você, e isso não te faz de você um inteligente, você é um burro. Não, porque na igreja, e o que importa, pode ter uma pessoa mais recente que esteja ouvindo a voz de Deus mais do que você. Balaão era profeta, no entanto, ele teve que ouvir uma mula. Não era por ele ser profeta que ele sabia o que ele tinha razão e que ele estava certo. Às vezes tem pessoas: não, porque, poxa, pastor, eu ralo, eu busco, eu trabalho, eu me esforço, por que as coisas não dão certo para mim? Por que Deus não me abençoa? Por que eu não consigo? Por que eu não venço? Por que o negócio fica todo embaraçado desta forma? Analise, pare, veja. A vontade de quem eu estou fazendo? A minha ou a de Deus? Eu gosto, por exemplo, de Marcos capítulo 10, quando Bartimeu vai gritando atrás dele, e Bartimeu vai pedindo: filho de Davi, tem misericórdia. Jesus não para. Passa-se um tempo, os discípulos chegam: cala a boca, você já clamou demais. Ele não respondeu, larga para lá, deixa de mão. Mas Bartimeu clama mais alto e Jesus manda chamá-lo. E quando ele chega, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Ele disse: então veja. E quando Bartimeu viu, ele não disse: eu vou voltar para o papai, vou lá falar para a mamãe, eu vou mostrar para a minha família, eu vou contar para todas as pessoas, agora eu vou plantar, eu vou colher meu trigo, agora eu vou ficar rico, agora eu vou crescer, agora eu vou ser bem sucedido, agora eu vou à forra, eu vou ter tudo que eu nunca tive na vida, porque agora eu vou casar, vou arranjar uma moça bonita, uma mulher bonita, porque agora eu estou vendo, eu posso fazer as escolhas certas. Bartimeu não saiu correndo atrás de nada disso. Tem crente que hoje anda, sai, corre atrás de tudo quanto é coisa. Vou conseguir um emprego, porque agora eu posso trabalhar, não sou mais deficiente. O que Bartimeu faz? Seguiu a Jesus pelo caminho. Ele podia ir embora, ele podia falar: eu preciso tanto, porque foram tantos anos cego, agora eu estou vendo, agora eu posso ir. Mas ele não foi. Ele seguiu. Deixa eu te falar uma coisa. É a maior tristeza que eu tenho no Evangelho, é que as pessoas que Deus mais me usou para ajudá-las, elas não ficaram comigo no Evangelho.
Pessoas curadas de uma forma extraordinária, libertas. Gente que a gente só não ia para o chão, porque pela graça de Deus a gente ficou em pé para expulsar demônios, libertar elas das garras malignas. E depois, quando elas ficam libertas, aí a gente não serve mais para ser pastor para elas. E a casa de Deus não serve mais para ser a casa delas. Porque, afinal de contas, na nossa igreja não tem cantata, na nossa igreja não tem passeio, na nossa igreja não tem movimento, não tem encontro disso, não tem encontro daquilo. Mas a nossa igreja serviu para tirar ela do fundo do buraco. Mas agora ela é livre. Ela não precisa ficar. Ela só precisava alcançar o que queria. É isso que eu quero que você entenda. Que muita gente, embora José estava preso aqui, ele estava preso entre os prisioneiros do rei. Nós estamos presos, mas nós estamos entre os prisioneiros do rei. Nós estamos entre o povo de Deus. Nós estamos presos, como estava Paulo, nós estamos presos por opção. Paulo diz assim: para mim é melhor partir e estar com Cristo. Morrer para mim é lucro. Mas Paulo dizia: mas por amor a vós, se Deus quer que eu fique, eu ficarei. Então, em outras palavras, o que Paulo estava dizendo? Senhor, se o Senhor quiser me levar, me leve, porque eu prefiro estar aí do que estar aqui. Mas se o Senhor quer que eu fique aqui, aqui eu ficarei. E ficarei, não, dengozinho, por que o Senhor não me leva logo? Por que o Senhor está me deixando passar por isso? Qual é a Deus? É porque os crentes hoje são assim, né, irmão? Se tiver um revés, se tiver... eu não entendo, está amarrado esse demônio. Por que Deus está me deixando passar por isso? Por que isso está acontecendo? Por que essa situação está chegando desta maneira? Deus, onde é que está o Senhor? Cadê o Senhor? Porque até agora a minha bênção não veio. Porque até agora eu não consegui marido. Porque até agora eu não tenho filho. Porque até agora, Senhor, cadê minha casa própria? Cadê, Senhor? Eu não consigo meu trabalho, meu emprego. Cadê, Senhor? Aí o Senhor dizendo: vai ficando preso aí. Não é? Porque você vê aqui no início da cadeia de José que ele chega assim, né? Deus dá a ele a revelação do sonho do copeiro, e ele diz para o copeiro encarecidamente: olha, por favor, quando você estiver diante do faraó, lembra de mim, fala com ele a meu respeito, porque olha, eu já estou sofrendo injustiça desde que eu fui vendido pelos meus irmãos lá na minha terra, e eu cheguei aqui, olha, eu passei por isso aqui na casa de Potifar, e agora eu estou aqui nessa masmorra, fala com o faraó a meu respeito. Mas a Bíblia diz que o copeiro esqueceu do Zé. Esqueceram de você, irmão? Diga graças a Deus. Graças, não, está fraco. Diga graças a Deus. Esqueceram de mim. Mas Deus está lembrando de mim todos os dias, todos os momentos, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele está comigo na prisão, porque a Bíblia diz que José, Deus era com ele na prisão. Ele não via, não sabia, mas Deus estava lá. Você não vê, você não sabe, mas Deus está aí e dizendo: vamos sair disso, meu filho? É por livre e espontânea vontade, não pode ser por livre e espontânea pressão. Que muita gente vive pressionado, né? Poxa, até agora. Onde é que está Deus? Estou entendendo, não? Está amarrado. Está amarrado? Se tiver oportunidade de ir embora, olha, por exemplo, eu trouxe várias pessoas de outros estados para cá, para o Pará. Trouxe gente de Minas, gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo. Irmão, a maioria deles me pediu para ir embora. Mas quando me pediram para vir para cá, eu perguntei: você tem certeza que é isso que você quer? Você quer ir para lá? Não, eu quero. E depois me pediu para ir. Por quê? Porque aqui é um lugar atípico, né, irmão? Que é um lugar diferente dos outros. É complicado, é difícil.
crescer, pregar o evangelho aqui não é fácil. É complicado. Nos outros locais é mais fácil. O evangelho está mais adiantado e as pessoas estão com a mente mais aberta. Mas aqui é muita idolatria, e quando não é idolatria, é feitiçaria. Aqui é difícil. Então, nos outros lugares eu vou dar 10 gritos e a igreja enche. Aqui eu dou 50 mil gritos e dá uma meia dúzia de gente. Então é melhor gritar menos e ter mais proveito do que eu morrer gritando e parecer que não está sendo ouvido o meu grito. Mas continue gritando, seu grito está sendo ouvido. Continue gritando. Fique na prisão do Senhor, porque nela Ele está com você, do que ao passo que na sua liberdade você vai sozinho. Ele não vai com você. Por quê? Porque Ele não quer que você vá. Antes de você tomar, você que veio de outro ministério para cá, para você, pastor, um dia eu falei isso com uma senhora, ela não gostou não, mas eu vou contar o caso aqui. Ela já passou em quase todas as igrejas em Belém, ela chegou aqui ela foi até Obreiro. Aí um dia ela chegou para mim e disse, olha, eu não vou ficar mais aqui não, pastor, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu falei assim, por que a senhora saiu da igreja tal? Ah, porque eu não concordei com o que aconteceu. Por que a senhora saiu da igreja tal? Porque eu também não concordei com aquilo. Por que eu não saí da igreja tal? Eu falei, irmã, a senhora está saindo daqui porque a senhora não concorda também. Agora, tenha cuidado para amanhã a senhora não largar Jesus, porque a senhora também não concorda. Está amarrado, eu não vou fazer isso. Mas a senhora sempre fez, tomara que a senhora não faça. Porque a senhora vai para esse ministério agora, e de lá a senhora vai sair também. Por quê? Porque a senhora não concorda. Então, a sua liberdade não é para você fazer o que você quer. A sua liberdade é para você fazer a vontade de Deus. A nossa liberdade nos é dada para isso. José não precisava cumprir o turno da prisão e nem agir como prisioneiro, porque afinal de contas ele estava com a chave na mão. Eu posso, Deus, o Senhor, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa e disse assim, não, mas Deus pode te abençoar em qualquer lugar. Sim, Deus pode me abençoar em qualquer lugar. Mas onde é que Deus quer que eu esteja? Eu não duvido que Deus pode abençoar, mas aonde é que Ele quer que eu esteja? Eu tenho que fazer a vontade dEle. Porque, diz o apóstolo Paulo em Hebreus 6, se não me falha a memória, Hebreus 6, não é Hebreus 6, é Hebreus 10. Hebreus 10, 36, me parece que diz assim, deixa eu só ler aqui. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, diz o Senhor. O justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então Deus está dizendo que a gente pode recuar, mesmo sendo justo, mesmo sendo dele. Você pode recuar. A mesma coisa, eu necessito perseverar, porque eu só vou receber a promessa depois que eu tiver feito a vontade de Deus. Qual era o sonho que Deus tinha colocado nos José? Todos os seus irmãos irão? Agora, Zé, faça o que você quer ou faça o que eu quero. O que você vai fazer? Quando Deus chega e diz assim, olha, fulano, vai lá para a igreja, se apresente lá para a pastora Beth, você vai ajudar lá na obra. Senhor, eu não tenho vontade nenhuma de ser obreiro, não. Eu também não tinha, não, irmão. Eu tinha vontade de ser um homem bem rico, ter tudo, alguém trabalhando para mim, que eu não precisava nem trabalhar, só ficar só gastando, viajando para lá e para cá, sem compromisso nenhum. Esse é o sonho que todo mundo tem. Né, Anjo?
Não precisa levantar cedo, não precisa mexer em comida, não precisa correr nada, tem gente correndo atrás para você. E pronto, você não precisa fazer nada. Nem rede tu vai deitar, rede é coisa para pobre. Esse açaí comprando assim no botequinho ali, eu não vou beber isso não, é pasteurizado. Tem bactéria. Bebe isso não. Enfim, né? É o que muita gente imagina. Mas o que nós precisamos entender? Que depois de haver feito a vontade de Deus, é que a gente alcança a promessa. José só alcançou o que Deus havia dito quando ele fez a vontade de Deus. Quando é que você vai alcançar o que Deus tem te falado? Quando você fizer a vontade dele. Quando você fizer, ele vai te abençoar. Porque para fazer a vontade de Deus, você vai ter que viver na fé. A fé, ela é de uma palavra hebraica chamada emuná. E essa palavra, para muitos cristãos, eles entendem a fé apenas como algo para receber milagre, para receber bênção. Mas a fé não é só para receber bênção. Essa palavra emuná, ela tem uma variação que significa fidelidade. Tem muito crente abençoado, mas é fiel nem aqui, nem na China. Fiel com quem? Fiel com quem o abençoou. Basta você ver, por exemplo, toda pessoa que é curada, liberta, próspera e abençoada se torna dizimista. Toda pessoa que é curada, liberta, próspera, se batiza. Toda pessoa que é curada, liberta, próspera, fica na igreja e permanece na casa de Deus? Não. Por quê? Porque não é fiel. A pessoa tem a fé para receber prosperidade, tem a fé para poder receber cura, receber salvação, libertação, enfim, mas não tem a fé para permanecer fiel, para ser fiel. É igual, por exemplo, muita gente casa, não casa? E mesmo tendo uma esposa em casa, ou tendo um marido em casa, não tem pessoa que trai e não se separam? A mesma coisa, tem crente sendo abençoado dentro da igreja, mas mesmo assim traindo a Deus. Por quê? Porque não tem emuná, não é fiel. Porque a gente ser fiel com o anel do faraó no dedo, qualquer um vai ser, quem vai querer perder aquela posição? Mas ser fiel na casa de Potifar, ser fiel na prisão, na cadeia, com a chave na mão, tendo a alternativa de sumir. Ser fiel, aí é outra coisa. Foi isso que José se tornou, fiel na adversidade. Você é capaz de, na adversidade, se manter fiel e ser fiel, porque o chamado de Deus para nós, segundo diz o apóstolo Mateus, em Mateus capítulo 24, Jesus disse, ser fiel até a morte. Até quando que é para mim ser fiel? Até a morte. E o que eu vou receber como prêmio pela minha fidelidade? A coroa da vida. Quem é que vai receber a coroa da vida? Quem é que vai receber a vida eterna? É quem aceitou Jesus, é quem recebeu Jesus, se batizou e nunca mais Deus viu ele, nem na igreja, nem na rua, nem no hospital, nem fazendo uma visita, nem matando a fome de alguém, nem levando uma palavra de esperança, de alegria ou de fé para uma pessoa, e Deus nunca mais viu essa pessoa, agora ela morre, vai para o céu e lá ela recebe a coroa da vida? Nananina, não. É receber, empossado e permanecer no mesmo ato e da mesma forma que recebeu. E permanecer nisso. Essa que vai receber a coroa da vida. Essa que vai receber a recompensa. Tem 20 e poucos anos que eu prego o evangelho. Mas se eu parar de pregar e largar para lá, os 20 e poucos anos que eu preguei não vai me valer de nada quando eu chegar lá em cima como um vagabundo. De nada vai me servir. Isso que nós precisamos atentar.
ser fiel. Quando José recebe a chave da prisão, quando você recebe revelações de Deus, Deus começa a falar contigo, o Espírito Santo começa a lhe dirigir, o Espírito Santo começa a te conduzir. Aí você acha assim, não preciso mais de pastor, eu não preciso mais de igreja, eu não preciso mais de ninguém, porque Deus fala comigo, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me deu isso. Foi o Espírito Santo que falou? Foi. Ah, agora eu não preciso mais de ninguém. É igual a mocinha, que enquanto ela precisa da mãe, para comer, para vestir, para sair, para viajar, para se manter, ela é amiga da mãe. Quando ela já põe a sainha na cintura, e às vezes nem sai, é só um pedaço da saia, né? A mãe, minha filha, você está andando nua. Mãe, você não vem com esse negócio, não, porque a senhora que é velha, antiquada, né? A senhora que é crente. Eu não tenho isso, não. Eu estou na minha idade, eu tenho que mostrar mesmo, tal, não sei o quê. Né? Enfim. Agora, a mãe, ela já tem que ter umas amiguinhas, que nem ela, para andar com ela, para ter os gostos dela. A mãe ficou ultrapassada. Quando é que a mãe será amiga novamente? Quando tiver um acidente, ficar entrevado em cima de uma cama, as amiguinhas não vão lá. Aí a mãe que vai ter que cuidar.